Olá pessoal, meu nome é Natália Xavier, sou sócia da Carvalho Furtado Advogados e eu tô aqui hoje para inaugurarmos uma série de podcasts do nosso escritório. O encontro de hoje traz um tema super atual, que é a Covid-19 e seus impactos nas relações de trabalho, sobretudo no que se refere a eventual enquadramento como doença ocupacional. E para tratar um pouquinho desse tema tão interessante, convidamos hoje a querida Mônica Furtado. A convidada de hoje também é sócia do escritório, especialista em Direito do Trabalho, diretora de atualização jurisprudencial da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB Minas, coordenadora da Oficina de Estudos Avançados IPCPT, Hamilton Campos, e minha amiga querida, seja bem-vinda. Obrigada, Nath. Que bom a gente começar exatamente com um tema tão atual, que a gente já teve vários impactos lá no escritório, muitas situações concretas, e que traz um pouco aí de falta de sossego para as pessoas, né? Justamente. Esse tema, né, quando a gente fala, é atual, mas será que é atual? Será que a pandemia não acabou? Muitas vezes, as repercussões jurídicas, elas vêm chegando para a gente agora, né? Então, o judiciário vai dando respostas para aquilo que, num primeiro momento, a gente não tinha certezas, até porque o judiciário praticamente parou no começo da pandemia. A gente teve que se reinventar totalmente. A audiência, prazos ficaram suspensos. Então, a gente passou por um período terrível, acho que todas as áreas, né? E na nossa a gente está vendo as consequências agora. O que aconteceu com as relações de trabalho. E é só o começo. Eu imagino que vai ter muita repercussão e ainda muito questionamento aí para os próximos anos. Mas, especificamente sobre essa controvérsia a respeito do enquadramento da Covid, como doença ocupacional ou não, será que, né, o colaborador, ele foi acometido pela doença no ambiente laboral ou não? Eu sei que a gente já teve lá no escritório algumas empresas passando por situação como essa. Isso. E eu queria que você tratasse um pouquinho dessa questão pra gente, contasse um pouco. Acho que é importante a gente começar do começo, porque para a gente chegar aí em qualquer tipo de conclusão a respeito de enquadramento de doença como ocupacional, a gente primeiro precisa entender que doença que a gente está falando, né? E só trazer um histórico aqui bem breve, a Covid-19 foi primeiro localizada em dezembro de 2019 pela OMS, que tomou ciência desse surto que começou lá naquela cidade de Wuhan, na China. As causas naquela época eram totalmente desconhecidas, foi um verdadeiro desespero, né? Caos, né? O caos, que foi alastrado inicialmente na China, depois na Europa. Não sei se o pessoal se recorda, mas na Itália teve um surto absurdo, principalmente com uma população mais idosa. É o que foi noticiado, que o primeiro caso aqui no Brasil foi em fevereiro de 2020, em São Paulo, de uma pessoa que tinha viajado para a Itália e retornou. Teve um estudo que foi publicado, um estudo médico, em 2021, que afirmou que o coronavírus já estava em circulação aqui no Espírito Santo em 18 de dezembro de 2019, ou seja, antes do primeiro caso relatado lá na China. Então, a gente vê que a doença ali já estava, às vezes, circulando aqui no Brasil e a gente não sabia que ela existia, efetivamente, ou como testá-la, né? Não tinha essa condição ainda. A propagação do vírus mesmo foi mais ou menos em março de 2020 e a OMS finalmente chegou à situação e entendeu, classificou como uma pandemia. E a pandemia o que é, para quem não entende muito bem do termo? É uma disseminação em escala global através da transmissão entre pessoas de uma endemia. Endemia é uma doença que previamente atingiu uma região específica, no caso a China. Geralmente local, a partir do momento que ela ultrapassa as fronteiras, ela vira uma pandemia, não é isso? Exatamente, e que faz essa transmissão entre pessoas. Então, com o cenário retratado em março de 2020, a gente teve decretado o estado de calamidade pública pelo nosso governo federal. Então, isso aí que é importante. Pânico e terror. Mas a foi partir realmente... daí, a gente não queria ir nem colocar o lixo do lado de fora de casa, porque realmente era uma situação sem precedentes. Mônica, isso impactou demais as relações de trabalho. Tantas pessoas que, do dia para a noite, tiveram que simplesmente parar de trabalhar, não tinham condições de ir, mas tantos outros setores que não poderiam parar, tiveram que expor, em certa medida, os seus colaboradores, seus empregados, a um risco. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que esse isolamento, ele implicou em consequências diretas nas relações de trabalho. Pois é, implicou completamente em todo tipo de relação. Se a gente viu impactos até nas relações sociais, que dirá aí nas relações de trabalho. O isolamento culminou com um fechamento de empresas, um fechamento enorme de empresas, né? Desemprego em massa, encerramento de atividade autônoma, dentre diversas outras situações. A gente se sentia muito numa necessidade de ajudar o próximo.
acabou que a gente presenciou aí uma verdadeira reinvenção das formas de trabalho, das relações propriamente de emprego. Até para os advogados, né? Até para os advogados. Toda madrugada surgia uma medida provisória e a gente não parava de trabalhar, né? Eu não gosto nem de lembrar disso, porque foi... Realmente, a gente ia dormir... Era tudo tão novo, todo mundo ligando e perguntando, meu Deus, o que eu faço? Posso exigir que meu empregado venha trabalhar? Não posso. Não, foi uma loucura, porque você se lembra muito bem, a gente ia dormir com uma determinação do governo e acordava com outra medida provisória. E eu também me recordo naquela época que a gente abriu para consultorias gratuitas relacionadas a isso, principalmente através do Instagram, que era o que dava para fazer, e-mails, e tentou ajudar como a gente podia, né? Exercendo a nossa função social mesmo. Exatamente, o que a gente prometeu para a OAB, né? Fizemos um juramento e cumprimos. Então, a gente viu aí muito home office, o que também... Era uma nova forma de trabalho que a gente não sabia. Não totalmente regulamentada, de forma muito incipiente. Pode ser até assunto para um outro podcast, porque ainda gera controvérsias. E a gente teve aí suspensão de contrato de trabalho, antecipação de férias, o fornecimento de serviço diretamente no próprio lar da pessoa, para os clientes. Então, o que a gente viu aí de curso online, o que a gente viu de personal trainer vendendo nessas aulas, casa, academias, né? Verdade. Isso. Mas depois, com a flexibilização, a gente começou a ver o retorno dos empregados de uma forma presencial para o trabalho e um novo cenário jurídico, que começou a ser questionado com essas novas infecções pela Covid e se essa enfermidade podia ou não ser considerada como uma doença ocupacional. Mas, enfim, para a gente entender um pouquinho e até situar todo mundo, o que seria considerado um acidente de trabalho ou uma doença ocupacional? Como isso, em certa medida, poderia ser enquadrado ou não? É importante a gente lembrar o seguinte... A questão do conceito de acidente de trabalho está descrito na Lei 8.213, de 19, e fala exatamente aqui. O acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de uma empresa ou de um empregador doméstico ou pelo exercício do trabalho provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte ou perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Nesse podcast aqui, o importante é a gente tratar especificamente de doença ocupacional, né? Que ela o acidente de trabalho é equiparada à doença ocupacional. E é o mesmo diploma legal que vai trazer aí o que é uma doença ocupacional. Uma doença profissional entendida pelaquela que é desencadeada pelo exercício do trabalho de uma determinada atividade. E a doença do trabalho é aquela que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais, em que o trabalho é realizado. Mas qual que é a importância de tratar essa distinção, assim, para a finalidade específica aqui do nosso tema? É muito importante, porque a gente distinguindo aí uma doença profissional típica e doença profissional atípica, a gente pode ter um impacto aí na responsabilização da empresa. Então, essa primeira aí, que seria uma doença profissional típica, ela indica exatamente isso. Ela é moléstia que ela é característica de uma determinada profissão ou atividade. A gente tem muito aquele caso de síndrome do carpo, de digitador, né? Exatamente. Isso aí é muito, muito claro. Então, é uma atividade que ela é inerente ali àquela profissão. Na segunda, não é uma doença que ela é característica de uma profissão, mas ainda assim ela pode ser considerada ocupacional porque ela foi desenvolvida em consequência do trabalho. Então, pode ser, às vezes, uma questão de coluna do digitador. Né? Às vezes, um movimento repetitivo que alguma categoria faz, eventualmente. Exatamente. Né? Então, essa característica profissional é de uma doença que ela é típica daquela profissão, que a gente encontra muito naquela profissão. E isso é importante, porque a doença, quando ela é típica da profissão, ela vai ter uma responsabilidade objetiva da empresa. Então, você não precisa demonstrar o nexo de causalidade. Você já vai presumir, você presume, né, que aquela enfermidade é decorrente da atividade desenvolvida. Exatamente. Uma LER de um digitador, ele se presume que é uma doença típica do trabalho. E o nexo com o trabalho. Nexo com o trabalho que foi realizado. Mas uma doença atípica, você precisa fazer essa comprovação do nexo para fins de responsabilidade da empresa. Seria a responsabilidade subjetiva. Entendo, mas assim, salvo engano, não tinha uma determinação do governo que falava, a Covid-19 não pode ser considerada como doença ocupacional? Não tinha alguma coisa assim? Tinha, e inclusive depois o STF veio e aí todo mundo começou a achar que era exatamente o contrário. A Covid-19, evidentemente, ela não seria uma doença profissional típica, né?
Pelo menos, assim, a priori a gente pensa que não. Mas, inicialmente, na medida provisória que o governo editou, acho que foi em 927... Uma de tantas, Uma né? de tantas. Mas necessárias, né? A gente fala aqui brincando, mas foi necessário. foi necessário. Mas ela foi muito polêmica, porque ela trouxe no artigo 29 dela, expressamente, que a Covid-19 não seria considerada uma doença ocupacional, exceto se você comprovasse o nexo. Então, o que ela fez? O governo pegou e falou assim, não é doença ocupacional, a não ser que você me mostre por A mais B que você foi contaminado no trabalho. Mas aí, depois, o Supremo Tribunal Federal veio num julgado de controle de constitucionalidade e suspendeu a eficácia desse artigo. Mas, ao contrário do que muita gente achou, né, que, então ele está entendendo que é uma doença ocupacional. Não, o que o Supremo Tribunal Federal determinou é que você não pode, de plano, sem analisar a situação do caso concreto, afastar a Covid-19 como doença. Ou seja, a gente voltou para a estaca zero. Qual que é? Precisamos demonstrar o nexo de causalidade e a gente precisa observar aí também a responsabilidade, se vai ser objetivo ou se vai ser subjetivo da empresa. E aí a consultoria trabalhista bombou, porque o tanto de empresa que precisava realmente se resguardar e tomar medidas que fossem convenientes, que fossem suficientes para tentar elidir qualquer contaminação ali no âmbito empresarial. Mas Exatamente. Voltando no que você colocou aí, como que o judiciário reagiu diante dessa decisão, desse ato do governo? Enfim, é ou não é? A responsabilidade é subjetiva ou objetiva? Tem que provar nexo? Não depende. Tem? A gente fala que a melhor resposta no direito, às vezes, depende, né? Eu sei que a partir de 2020, a Justiça do Trabalho começou a se deparar com várias demandas individuais em que discutia exatamente a relação da contaminação do trabalhador pela Covid-19 e a atividade que ele exercia, né? E como a gente falou aí agora, o STF abriu, de fato, essa possibilidade para o reconhecimento da Covid como uma doença ocupacional, desde que provado o nexo de causalidade ou desde que aplicada a responsabilidade objetiva. Então, o que a gente se deparou aí foram com diversos julgados, com entendimentos diferentes, e a gente viu que cabia realmente ao julgador, no exercício da profissão dele, né, que sabemos muito bem que tem que ser direcionado àquele caso concreto, analisar a peculiaridade do processo que está ali na mão dele. E não julgar de lote, né? Porque então, é uma situação muito peculiar. Eu imagino que você, né, como uma boa advogada e também aí como diretora de utilização jurisprudencial da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas da OAB Minas, certamente se debruçou sobre muitos julgados, assim, incipientes às vezes, né, em primeiro grau, às vezes sem uma ementa, enfim, para entender de fato como essa situação vinha sendo decidida. Isso. E também tivemos casos que você teve que tratar diretamente do assunto com nossos clientes. Então, na sua experiência, conta pra gente, assim, como você acha que essa situação deve ser melhor conduzida? Bom, realmente a gente teve que se reinventar também como advogado, porque por mais que a gente esteja falando aí do arroz com feijão, que é responsabilidade objetiva, responsabilidade subjetiva, responsabilidade civil, doença ocupacional, são institutos que a gente já conhece, a gente estava num cenário novo. Então, a gente precisou efetivamente criar teses, entender a doença, né? Advogado, a gente vai se especializando conforme o cliente. Verdade. A gente quase virou médico nessa época. Tudo. Então, assim, a gente teve alguns casos no escritório, né? Um deles, a gente teve uma audiência que durou 7 horas. Pra gente ver a complexidade da questão, né? Foram 7 horas de audiência, estive firme e forte lá. A juíza era uma juíza muito, muito tranquila, muito, muito firme, mas ao mesmo tempo muito solidária. Então, pudemos fazer algumas pausas. Uma audiência à distância que exigiu também a colaboração das partes. Exatamente, aí reflexo dos novos tempos, né? Reflexo dos novos tempos. E esse caso específico foi bastante sentimental, porque era um falecimento de um empregado. Então, independente de que lado que você está atuando, a gente não pode esquecer que a gente está falando de uma vida, né? Então, foi um caso com muito respeito, mas ao mesmo tempo com muita dor que a gente teve que trabalhar. Mas o que eu observei nos casos que a gente teve lá no escritório, que tem alguns pontos específicos que não podem ser esquecidos pelo advogado. Primeiro,
qual a atividade explorada pela empresa? É importante a gente ver isso. É porque eu fico pensando, por exemplo, nessas atividades de serviços essenciais, médicos, hospitais, é uma situação muito mais complexa, né? De se pensar e de se tratar o assunto. Exatamente, porque aqui na atividade explorada pela empresa é onde a gente vai separar o joio do trigo, né? A gente vai separar o que é responsabilidade objetiva e subjetiva. Entendi. Lembrando aí que a objetiva pressupõe que há um nexo de causalidade, né? Que é uma doença ocupacional. Na subjetiva, não. Imagino que até nesses casos de hospital, de trabalhadores da área da saúde, ainda deve ter controvérsia se seria objetivo ou não, né? Super. A depender do grau de cuidado, de exposição, né? Nem todos os profissionais estão ali naquela área que muitas vezes foi reservada no hospital. Exatamente, porque também, aí era até um dos últimos pontos que eu tinha botado aqui, a Me característica... Desculpa, tô interrompendo sua sequência lógica. Não, mas a sequência ficou até mais lógica com o que você perguntou. Que vem aí a característica da doença. Então, é muito polêmico o fato de, ele era um trabalhador na linha de frente da Covid, pegou Covid, foi contaminado. Como que você tem certeza onde é que foi a contaminação? Então, é um caso que você tem que, de fato, se debruçar muito. E vem também aqui, qual que é a função laboral que o empregado exercia? Ele estava na linha de frente, mas o que era? Ele era o anestesista, ele era o médico plantonista, ele era aquelas pessoas que atendem ali o público no começo, né? Uma recepção. Então, é importante a gente ver também qual que é a função, a atividade efetivamente exercida pelo empregado, como você falou, a própria localização, às vezes, no hospital, né? Tá na área reservada, não tá na maternidade, tá em outro lugar, enfim. A outra coisa... O empregador, ele foi diligente, ele providenciou os equipamentos de segurança, de proteção individual, ele adotou as medidas, tanto do governo quanto medidas extras, para evitar a proliferação, para evitar a contaminação. Então, isso é muito importante, porque a gente viu diversos casos de enquadramento como doença ocupacional, teve uma até num frigorífico, se não me engano, mas não foi caso lá do escritório, não, que não fornecia nem máscara para os empregados. Então, poxa. Então, mais uma vez, como você sempre diz, né? O arroz com feijão, o básico, né? Será que a empresa, ela tomou os cuidados mínimos de situação de Covid, né? Exatamente. Às vezes, exposição a qualquer agente insalubre, de um modo geral, que deve ser sempre observado. E aí, além disso, nesses processos, eu acho que uma condução que cabe ao advogado é fazer uma pesquisa da vida social do empregado. Né? Perfeito. Porque assim, um empregado da linha de frente. Aí você vê aquelas festinhas clandestinas, né? Me ajuda, verdade. né? Verdade. E aí vão as provas digitais, que também é assunto para um outro podcast. Vamos pegar aí um print de Instagram, mostrando que aquela pessoa está socializando, às vezes socializou no momento de lockdown, né? De determinação, de não aglomeração. E aí depois vai querer jogar a culpa num trabalho que ele fez. Enfim, pode ter sido, pode não ter sido, fica bem subjetivo, né? Mas aí você vê que já vai mudando um pouco de figura num processo. Se você consegue levar esses elementos para o julgador fazer essa ponderação, a gente já começa a demonstrar que, por mais que ele fosse um trabalhador de linha de frente, ele teve outras exposições. E a partir daí, entra a dúvida. Se entrar a dúvida, a coisa muda de figura. Muda de figura, certamente. Então, essa análise da vida social é importante, sim. Provas digitais estão bombando, né? Estão bombando. Nesse caso específico aí que a gente teve do infeliz falecimento do empregado, a gente viu que era mais do que necessário uma perícia médica, o que foi, inclusive, deferido no processo. E nessa perícia médica é importante a gente pedir que ele explique melhor as características da doença, né? De uma forma que os advogados não conseguem explicar. Esclarecer também se esse conceito da doença, da pandemia, essa doença, ela seria uma exceção que é prevista na Lei 8.213, né? Que fala sobre doenças endêmicas não podem ser consideradas doenças ocupacionais, não seriam. O próprio posicionamento do Conselho de Medicina, a gente precisa ir nos especialistas para ver o que eles estão falando, né? Não só a gente aplicar conceitos jurídicos sem ir também na especialidade. E principalmente a gente trazer aí provas documentais no processo e para perícia sobre os equipamentos de proteção individuais que foram fornecidos, as medidas de proteção que foram adotadas. Tipo, a gente teve muito aqueles casos assim de carro, o carro com aquela proteção bolha, né? Sim. Para os empregados poderem se deslocar.
realmente alguns empregados que tivessem uma comorbidade, ficar em casa, né? Então, a gente tinha que ver, de fato, É as muito medidas. casuístico, né? Realmente, seja a posição preventiva da empresa, seja no acionamento judicial, depois que o litígio já restou instaurado, com falecimento ou não, realmente fazer um trabalho ali bem específico, uma análise detida, tanto das atitudes tomadas pela empresa de prevenção, tanto as peculiaridades, a vida pregressa, o histórico de saúde. Isso. E uma série de questões. O que eu posso dizer é que a jurisprudência está caminhando no sentido de que a atividade empresarial é um ponto crucial para a gente começar a análise do processo, para analisar qual tipo de responsabilidade vai ser atribuída, objetiva ou subjetiva. Então, a gente começa nisso. Mas, como você disse, é casuístico. A gente não vai conseguir ter uma resposta sim ou não. É caso a caso, e aí que vem a boa advocacia, os bons juízes, um trabalho cooperativo. A gente não pode falar de uniformização de jurisprudência agora, que também seria tema de outro podcast, né? Um assunto que também é muito caro a todos nós e tão importante, mas agora é um momento de construção e não de estabilização. A gente não pode colocar um sim ou um não como resposta definitiva e juntos... Bons profissionais, boas empresas, bons empregados, bons juízes e servidores vão construindo, né? Fazendo um trabalho sério, um trabalho com solidariedade, com cuidado. E é o que é necessário nessa nova realidade, né? Então, é o que a gente tem para hoje, isso. A gente continuar estudando sobre o assunto e continuar atuando de uma forma... firme e cuidadosa. Parabéns pelo seu cuidado, pela sua condição de tudo isso e por ter recebido a gente... né, para um bate-papo e... Nosso primeiro bate-papo, pois não podia ser melhor. Pois é, o primeiro de muitos, né? Ao lado da doutora Mônica, minha sócia, minha amiga, não tinha como ser melhor. Obrigada, Nath. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.